Olá, Estamos aqui com mais uma edição do HCJ News. A América Latina é uma região geográfica que abrange uma vasta área do continente americano, compreendendo 20 países e territórios. É uma região de grande diversidade cultural, linguística, econômica e geográfica. São 20 países que compõem, mas os principais são a Argentina, a Bolívia, o nosso país, o Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Haiti, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. E também são distribuídos esses países em 7 sub-regiões, que são a América Central, o Caribe, a América Latina, a América Andina, a América Central, México e Cono Sul. Um dos grandes marcos na América Latina foi a Revolução dos Pinguins, que nada mais foi que o movimento estudantil em 2006, que exigia melhorias na educação pública. Tinha como principais objetivos melhorar a educação pública, aumentar financiamento e reduzir desigualdades sociais na América. Como mudanças sociais, eles tiveram a Reforma Constitucional de 2020, nova Constituição que inclui direitos sociais e ambientais, os avanços de direitos feministas, que a igualdade salarial, proteção contra a violência de gênero e reforma tributária de 2014, que foi o aumento da tributação para grandes empresas. A doutrina Monroe defendeu a América livre de interferências europeias, mas justificou intervenções dos Estados Unidos na região. A OEA promoveu cooperação e democracia, mas foi vista como extensão da influência americana. Teve como impactos a hegemonia dos Estados Unidos, alianças e desconfianças e debate sobre a soberania na América Latina. O México é a segunda maior economia da América Latina e tem a sua economia diversificada, apesar de ter um foco somente nos setores industriais e de serviços. E também, apesar dos seus problemas sociais, a gente vê bastante imigrantes saindo do México para ir para os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, procurar uma vida melhor. Ele está entre as 15 maiores economias globais. Bom, agora a gente está aqui com a professora Sidoca. Sidoca, o que a senhora acha sobre o atual presidente eleito proibir os mexicanos de irem para os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo? Eu não sou a favor do que ele quer, como ele quer conduzir as coisas. Eu acho que todo mundo tem o direito de melhorar de vida. Se as pessoas querem migrar de um país para outro, eu acho que pela lei deveriam de deixar. Não pode ficar proibindo as pessoas de melhorarem. Todo mundo quer melhorar, entendeu? Então eu acho que ele tem que abrir, pensar bem no que ele está falando, no que ele quer proibir, porque senão o país não evolui. Se as pessoas estão buscando melhoria de vida, eu acho que ele tem que deixar as pessoas, amparar as pessoas e tentar ajudar essas pessoas para poder melhorar, ter evolução, porque todo mundo quer isso. Se você sai de um país que você não consegue muita coisa, aqui no nosso país tem muita gente que sai daqui e vai buscar melhor educação, conhecimento, melhorar de vida, né? É sobre isso. Então eu não sou a favor sobre esse assunto a respeito disso. Obrigada, professora. O Haiti foi o primeiro país a abolir a escravidão e atualmente ele passa por várias instabilidades políticas, pobreza extrema e também passa por várias catástrofes naturais. A missão da ONU, que durou de 2004 até 2017, ajudou em crises, mas foi acusada de violações e de introduzir cólera ao país. Em 2021, a pandemia agravou a situação e o presidente Jovenel Moïse foi assassinado, intensificando o caos no país. O Peru enfrentou uma ditadura militar durante 1968 até 1980 e um governo neoliberal sob Alberto Fujimori, de 1990 a 2000, marcado por corrupção, repressão política e crimes como esterilizações forçadas. Em 2021, Pedro Castillo venceu Keiko Fujimori em uma eleição apertada, prometendo reformar a Constituição, revisar projetos de mineração e investir em saúde e educação. Hugo Chávez implementou o socialismo no século XXI na Venezuela, com nacionalizações e projetos sociais financiados pelo petróleo, mas sua política enfrentou uma forte oposição. Sob Nicolás Maduro, o país viveu maior concentração de poder, censura e crise econômica agravada pela queda dos preços do petróleo, resultando em um colapso social e emigrações em massa. Muitos venezuelanos buscaram refúgio na Colômbia e no Brasil, fugindo das violências e da escassez de bens básicos. A América Latina enfrenta desafios como pobreza e desigualdade, com acesso limitado a serviços básicos,
violência, especialmente ligada ao tráfico e questões ambientais, como desmatamento e mudanças climáticas. Políticas para reduzir desigualdades podem melhorar a infraestrutura social e adotar econômicas sustentáveis são essenciais. O Brasil compartilha com a América Latina o passado colonial e desafios sociais, mas diferencia-se por ter sido colonizado por Portugal e pelo amplo uso da escravidão africana. Já a Argentina enfrentou crises econômicas e políticas recentes, com Macri perdendo a reeleição em 2019 para Alberto Fernandes, cujo governo enfrenta forte oposição e agravamento da crise durante a pandemia. Agora estamos aqui com a professora Karina, da matéria de aceleração para vestibular, e eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a sua opinião sobre a economia na Venezuela? Apesar de entender que existe uma proposta que é pensar no todo, na população, por isso uma economia voltada mais ao pensamento socialista, eu entendo que acaba sendo prejudicial porque hoje em dia, de forma generalizada, a gente tem uma realidade bem empobrecida da sociedade, onde as pessoas acabam não tendo os recursos mais básicos para a sobrevivência. Então, é complicado porque você tem que implementar recursos que ajudem a população a ter o mínimo. No entanto, quando você institui isso como uma obrigatoriedade e você coloca dentro dessa caixa, a gente pode perceber de forma prática que acaba não ajudando. Então, acho bem problemática a atual realidade da economia da Venezuela. Obrigado, professora. O Mercosul é um mercado comum da América do Sul, que é um bloco econômico regional que reúne a Argentina, o Brasil, o Uruguai, a Venezuela e o Paraguai. O Chile é um membro associado desde 1996. Sua participação é com o intuito no Acordo do Livre Comércio, cooperação em áreas como comércio, investimentos, agriculturas, educação e saúde. São um necessário básico para um cidadão viver. E a Unasul é a União das Nações Sul-Americanas, é uma organização regional que reúne 12 países da América do Sul. O Chile é um dos fundadores desde 2008 e tem como objetivo a integração regional, cooperação política, econômica e social e o desenvolvimento sustentável. As Forças Armadas da Colômbia enfrentaram grupos guerrilheiros como FARC e ELN, mas desafios como narcotráfico e dissidências persistem. O Plano Colômbia de 2000 buscou combater o narcotráfico e fortalecer instituições com apoio dos Estados Unidos, buscando avanços como maior presença estatal, mas foi criticado por abusos de direitos humanos e por não abordar as causas sociais do conflito. Bom, a gente agora está com o professor Matheus, professor de inglês. Professor, eu queria saber qual é a sua opinião sobre o presidente eleito proibir a imigração dos mexicanos para os Estados Unidos. Olha, eu vejo um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo que a gente pode falar, eu acho que é a questão da segurança, né? Eu acho que quando a gente fala de imigração, a gente tem que pensar na segurança do país, né? Na segurança das pessoas que habitam próximo às fronteiras, né? E a gente tem a questão também do lado negativo, porque tem pessoas que não têm a condição de fazer a migração, né? Da forma seguindo os moldes que se espera, mas ao mesmo tempo a pessoa está procurando um padrão de vida diferente, ela está procurando melhorar na vida, procurando subir, né, na vida, se a gente pode dizer assim. Então é problemático por esse sentido também, né? Até porque disse que os Estados Unidos é a terra onde os sonhos se realizam, né? Onde as pessoas conseguem mudar de vida, que a América é para todos. E aí a gente tem esse contraponto, né? Então a gente pode pensar assim na segurança, mas a gente pode pensar que a gente está barrando pessoas que gostariam de melhorar na vida, de conseguir, né, esse feito. Obrigada, professor. Eu agradeço.